em condições técnicas para começar o recenseamento eleitoral. A greve no setor da saúde prejudica o funcionamento do maior centro hospitalar do país. Seja bem-vindo ao Telejornal. Boa noite. A República de Timor-Leste entregou hoje ao governo um conjunto de materiais no âmbito de apoio ao processo de recenseamento eleitoral. O dom inclui um montante financeiro de mais de 97 milhões de francos CFAs. O ato simboliza a entrega oficial dos equipamentos ofertados pela República de Timor-Leste ao governo da Guiné-Bissau. Trata-se de geradores, extensões, motocarros, boletins de recenseamento, entre outros equipamentos. O ato contou com a presença do primeiro-ministro, membros do governo, representantes do GETAP e da Comissão Nacional de Eleições. O chefe da missão de apoio fala de uma solidariedade e irmandade ao povo guineense. Este período pode dizer que resulta resultado significante, que pode dizer que os preparativos para o recenseamento eleitoral pode dizer que estão preparados. Porque dentro destes períodos, a equipa de Timor, trabalhar junto com o GETAP, faz esforços muitos sem descansos, sem conhecer o dia do feriado e sem conhecer o dia do descanso durante este período. Ao fim, hoje vai ver o resultado, além de os materiais e equipamentos que agora estão no recinto do GETAP, e resulta também algum resultado que hoje mesmo vai entregar para o direto para o seu primeiro-ministro. Para além dos equipamentos, a missão timorense de apoio ao processo eleitoral guineense formou alguns técnicos que vão assegurar o funcionamento dos equipamentos do servidor e bancos de dados e recuperaram igualmente o servidor que havia estragado há algum tempo, facto que resultou na poupança de mais de $1 milhão ao Estado guineense, facto realçado pelo ministro da Administração Territorial e Poder Local. Quando foi comunicado pelo DG da GETAP que os técnicos timorenses disseram que vão tentar resolver esse problema, envolvido um pouco mais de 15 dias, os senhores não podem imaginar a alegria que me invadiu quando recebi um telefonema do DG da GETAP a me comunicar, a me informar de que conseguiram, de facto, fazer esse trabalho, essa configuração. O trabalho foi realizado tanto pela equipa técnica timorense e também com os nossos técnicos da GETAP. Ou seja, a Guiné-Bissau conseguiu poupar $1,5 milhão que deviam ser desembolsados. Fernando Gomes agradeceu a missão pela solidariedade e toda a experiência partilhada ao longo desse período. O chefe de executivo, Nuno Gomes Nabian, garantiu que bom uso dos mesmos e diz que as autoridades nacionais estão a trabalhar para garantir um processo eleitoral seguro e transparente. O chefe do governo, Nuno Gomes Nabian, acompanhado de membros do governo, agradeceu o povo timorense pelo apoio e garantiu que o executivo está a fazer tudo para assegurar um processo eleitoral livre e transparente. Diz que o ato da entrega de equipamentos resulta no pedido oficial feito pelo executivo ao governo timorense, que também contempla apoio financeiro em mais de 97 milhões de francos CFA. O chefe do governo lembra que os equipamentos recebidos devem ser protegidos e preservados para futuros atos eleitorais. Nuno Gomes Nabian agradeceu, em nome do Estado, a missão técnica timorense pela recuperação do servidor e assegurou a manutenção e boa gestão dos equipamentos. De seguida, o chefe de executivo visitou equipamentos ofertados e reiterou os esforços das autoridades em garantir um processo eleitoral livre e transparente.
Interpelado pela imprensa sobre provável adiamento das eleições inicialmente agendadas para 18 de dezembro, o chefe do executivo remeteu a última palavra ao presidente da República, Umaru Sissoko Embalo. Havia um imperativo que nós achamos fundamental, que foi levantado por parte dos partidos políticos, que queriam, portanto, que no processo de licenciamento que os cartões dos eleitores fossem entregues na hora. E também queriam um recenseamento de raiz. Portanto, foi nesta base que o governo tem vindo a trabalhar, que é para satisfazer, portanto, este pedido feito pelos partidos políticos de poder emitir os cartões e ter um licenciamento de raiz. Portanto, isto provocou uma série de questões e, consequentemente, alguma alteração nas datas, não é, proposta para que as eleições possam ser realizadas em 18 de dezembro. Assim for, nós reunimos com os partidos políticos, apresentamos a situação real e, na base destas reuniões, que foi dirigida pelo Ministro da Administração Territorial, chegaram a um entendimento com os partidos políticos que seria bom adiar, portanto, esta data anunciada de 18 de dezembro. Portanto, fizemos um trabalho de base, com as atas e tudo, e submetemos essas propostas ao Presidente da República, que brevemente irá pronunciar sobre o adiamento ou não das eleições marcadas para dia 18 de dezembro. Nuno Gomes Nambian lembrou ainda que havia certas preocupações levantadas pelos partidos políticos que merecem atenção do Executivo, o que pode mexer com data inicialmente fixada pelo chefe de Estado. Está tecnicamente preparado para iniciar o recenseamento eleitoral, segundo o diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, GETAP, Djibril Baldé, numa entrevista exclusiva à TGB. Os técnicos da Missão de Apoio Eleitoral Timorense à Guiné-Bissau, em colaboração com os técnicos nacionais, trabalharam arduamente durante vários dias para recuperar este servidor que outrora não funcionava. E foram feitos vários ensaios técnicos, incluindo impressões de cartões, e os kits de recenseamento adquiridos pelo Executivo estão operacionais. Por isso, estou seguro para dizer que tecnicamente estamos preparados para iniciar o processo de recenseamento, garante o diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, numa entrevista exclusiva à televisão nacional. Desde 94 estive sempre ligado ao processo de recenseamento e de eleições. Portanto, eu acho que pela primeira vez o governo se engajou tanto no processo de recenseamento. Nunca antes isso tinha acontecido. Portanto, eu digo que estamos em condições técnicas de começar o processo de recenseamento. Mas, contudo, o governo é que vai anunciar a data do início do recenseamento. O diretor do GETAP alerta sobre a necessidade de criação urgente de condições para a preservação dos equipamentos ora ofertados e lembrou que os serviços de patrimônio do Estado devem dar a sua contribuição para controlar os bens públicos. Devemos, primeiro, reparar este edifício ou construir um edifício de raiz para poder albergar equipamentos muito sensíveis à umidade e alta temperatura. Portanto, eu aqui, enquanto diretor-geral, todos esses equipamentos cá estão. Nós vamos fazer uma carta ao responsável do patrimônio do Estado para fazer o registro desses materiais, das motorizadas, dos geradores, tudo, para poderem ter. E quando finalizarmos o trabalho, em conjunto com essa entidade, para ver as condições de armazenamento desses materiais. Porque aqui não há espaço onde vamos poder armazenar essas motorizadas
E também eu acho que não sou ninguém para dizer que o governo não pode doar equipamentos, mas se me consultarem eu diria não, porque nós temos esse processo é cíclico. Então não devemos dar o luxo de estar a pedir a mesma coisa cada vez que façamos um processo desse. Portanto, nós temos que valorizar os também que nos dão. Temos que valorizar. São 300 kits de recenseamento eleitoral adquiridos pelo Executivo, adicionado aos equipamentos oferecidos pela Agência de Cooperação de Timor-Leste. O país pode, a qualquer altura, iniciar o processo de recenseamento eleitoral, afiançou o diretor-geral do GETAP. O residente da UEMOA, na Guiné-Bissau, foi distinguido hoje com a medalha de Ordem Nacional de Mérito. Reveste da solenidade a condecoração do ex-representante residente da UEMOA com a medalha de Ordem Nacional de Mérito, Cooperação e Desenvolvimento simboliza o quão a Guiné-Bissau lhe é grato pelo cumprimento da sua missão. Como sabe, o nosso país tem já há 3 anos trabalhado para criar condições de paz e estabilidade e o senhor contribuiu para esta normalização política na Guiné-Bissau. Por isso, o Presidente da República pediu que reuníssemos em Conselho de Ministros para vos distinguir com esta medalha, como forma de reconhecer o trabalho que fez ao longo deste tempo. Gostaria de vos agradecer, em nome do Governo, por tudo que fez para o nosso país, pela paz e estabilidade. Por tudo que você fez para o nosso país, por la paix, por la estabilité. A distinção de Bertin Félix Komlavi veio expressa no Decreto Presidencial número 55/2022, segundo o qual a cerimônia de condecoração é tão solene quanto aos atos do Estado. Gostaria, antes de mais, agradecer às mais altas autoridades da Guiné-Bissau, em particular o Presidente da República, pelas suas orientações, conselhos e todo o apoio que me deu no cumprimento desta missão. Quero felicitar o Primeiro-Ministro e o Presidente da Comissão da UEMOA, a quem felicito pelas reformas empreendidas e pelo facto de estarmos melhor posicionados no processo de integração regional. O decreto presidencial destaca o profissionalismo e dedicação de Bertin Félix, que muito contribuiu para as reformas de integração regional empreendidas pelo governo. O secretário de Estado de Orçamento e Assuntos Fiscais admite que o rácio salarial é insustentável e ultrapassa limites máximos de 35% das receitas fiscais. Técnicos do Ministério das Finanças e de outros departamentos estatais com responsabilidade de mobilização de receitas públicas estão reunidos e durante 3 dias para refletirem sobre aquilo que será o Orçamento Geral do Estado de 2023. Sabe-se que a atual rácio salarial situa-se a um nível insustentável. A elaboração do AGE para o ano 2023 acontece no momento em que o déficit primário, registrado nos últimos anos, com tendência agravante, decorre de um lado da fraca mobilização das receitas internas e do desagravamento, do outro lado, do aumento considerável das despesas, particularmente as despesas correntes, com maior incidência nas remunerações salariais, cujo rácio se situa atualmente a um nível insustentável e muito acima do padrão fixado no limite máximo de 35% das receitas fiscais. A preparação do próximo instrumento funcional do governo acontece numa altura que se fala da terceira e última avaliação do Fundo Monetário Internacional, que, a conseguir-se, permitirá ao governo aceder a oportunidades de acesso a novas janelas de financiamentos, a projetos de investimento nos setores da saúde, educação, ambiente, agricultura, energia e infraestruturas, com a finalidade de alavancar o crescimento e o desenvolvimento econômico, com o impacto direto no aumento da esperança de vida, da elevação da qualidade do nível do capital humano, na expansão da atividade turística, na emergência de um tecido industrial e, sem dúvida, na fluidez da circulação de pessoas e bens. Um orçamento que prevê a facilitação do governo que sairá das próximas eleições.
Apesar de sua missão principal ser de organizar as eleições legislativas antecipadas, o governo da iniciativa presidencial, liderado por Sua Excelência, Sr. Engenheiro Nuno Gomes Nabian, tem vindo a lançar bases sólidas no que se refere à gestão macroeconômica, assegurando que o governo que venha a resultar do escrutínio possa evoluir num ambiente mais favorável e desprovido de choques do ponto de vista do contexto macroeconômico nacional e internacional. É nesta senda que o Ministério das Finanças está determinado em prosseguir com a adoção de medidas econômicas cujo impacto é notável no crescimento econômico, situado em 4,7%, de acordo com a projeção da nota do enquadramento macroeconômico orçamental, publicado em setembro de 2022. Os trabalhos preparativos do OGE 2023 terminam esta sexta-feira. O Ministério de Saúde e a delegação do Fórum da Justiça Econômica reuniram para avaliar o acordo de implementação sobre a construção de um hospital de referência no país. Foi um encontro de acompanhamento da implementação do acordo para a construção de um hospital de referência nacional assinado há 3 meses entre o Governo e o Fórum da Justiça Econômica. A facilitação pelo Governo daquilo que é para começarmos a construir o hospital, daquilo que é, nós precisamos disso. Só com isso é que nós podemos, não se faz ovos sem omeletes. Portanto, isso vai depender do Governo, não é? Obviamente, como nosso parceiro. Mas como vocês ouviram ali, o Ministro, estamos aqui, no passado não havia um ambiente propício, mas que agora não vão deixar passar. Vamos agarrar com unhas e dentes. Aliás, eu quero ajudar este país e, acima de tudo, quero ajudar o Ministro da Saúde, que é uma pessoa fantástica. O Ministro da Saúde, Dionísio Kumba, fala da criação de condições básicas necessárias que permitam a implementação do projeto. Estas intenções que estão aqui para podermos efetivamente criar condições básicas que possam ajudar a implementação destes grandes projetos que existem, que na área de saúde com certeza vai poder dar uma grande importância à vida da nossa população, vai poder dar uma segurança de tratamento de qualidade. Encurtar distâncias entre as comunidades e centros de saúde por forma a reduzir evacuações para estrangeiro. Para que não possam estar a deslocar quilómetros e quilómetros para chegar no centro de saúde e para que não possam ter a saúde deles dependente das evacuações médicas, que continua a ser um dos grandes problemas do nosso país. Criar condições mínimas, básicas, a nível da nossa comunidade, que possam ter acesso a uma saúde universal, que possa garantir a eles um controle médico antecipado. O Governo e o Fórum de Justiça Econômica procuram formas para melhoramento do Sistema Nacional de Saúde. O ministro da Defesa da Gâmbia, que está no país, visitou hoje o histórico quartel de Kumura, situado a cerca de 38 quilômetros de Bissau. Foi uma visita de algumas horas efetuada pelo Ministro do Estado e da Defesa, Marciano Silva Barbeiro, e o seu homólogo da República de Gâmbia. Os governantes visitaram as instalações do histórico Centro de Instrução Militar de Kumeré, situado a escassos quilômetros da capital. A transformação e a organização verificadas no local chamou a atenção do governante gambiano. O político enalteceu as reformas averiguadas e diz estar contente com a relação existente entre o seu país e a Guiné-Bissau e espera conseguir bons resultados com esta aproximação de amizade. Já o seu homólogo guineense, Marciano Silva Barbeiro, falou que há muito tempo que se aguardava por esta intervenção face às degradantes condições em que se encontrava o quartel e ainda realçou que a requalificação foi possível graças ao esforço do Executivo. Esta infraestrutura apresentava desde há muitos anos graves problemas de degradação que é visível ainda em algumas partes. No entanto, algumas zonas já estão reabilitadas. Integrou a delegação que visitou o quartel de Kumeré, ministros da Defesa da Guiné-Bissau e da Gâmbia, generais de diferentes ramos do Estado-Maior das Forças Armadas, embaixadora da Gâmbia no país e algumas individualidades.
O governo guineense, PNUD, e as embaixadas da Nigéria, África do Sul e Cabo Verde preparam-se para realizar nos próximos dias um fórum de investimento e comércio para ajudar a Guiné-Bissau. O objetivo é sensibilizar os investidores nacionais e estrangeiros para aproveitar todas as potencialidades do país que até agora estão inexploradas. O governo guineense, em colaboração com as embaixadas da Nigéria, da África do Sul e de Cabo Verde, juntamente com o PNUD, pretende realizar entre os dias 30 de novembro próximo e 4 de dezembro um fórum de investimento e comércio como plataforma para estabelecer uma base de desenvolvimento de negócios e crescimento com foco na criação de um ambiente propício onde empreendedores, especialmente jovens e mulheres, prosperem, já que a Guiné-Bissau representa uma importante potencialidade econômica muito pouco conhecida no mundo ou quase inexplorado. Sob as orientações do Ministro da Economia e Integração Regional, Carlos Casimiro Varela, hoje foi o dia do lançamento da iniciativa que, segundo as intenções, já abre assim caminho para a expansão do investimento estrangeiro direto, transferência de conhecimento, capital humano, tecnologia, inovação e outros catalisadores de desenvolvimento econômico e social. Pretende-se com este fórum estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento de negócios e parceria entre empresários destes países e empresários guineenses. O fórum será, assim, no nosso entender, uma grande oportunidade para apresentarmos as nossas potencialidades econômicas, assim como as nossas principais prioridades contidas no nosso Plano Nacional de Desenvolvimento. Com a ajuda dos parceiros e com a colaboração do PNUD e das 3 embaixadas, participarão no Fórum de Investidores Africanos, empresários guineenses, líderes empresariais e comunitários, influenciadores da África, líderes de pensamento, artistas, formuladores de políticas e funcionários do governo, como também diplomatas. E, como já foi dito em alguns documentos, a hora chega e chega para a Guiné-Bissau justamente para mudar uma imagem que teve lá por muito tempo. Uma imagem, eu acho que devemos desenhar de uma forma realista, mas uma imagem com pinceladas de esperança e com um olhar às oportunidades que existem, como os meus colegas falaram. E isso tudo é absolutamente impossível sem os guineenses e as guineenses. Espera-se que com este fórum a Guiné-Bissau possa construir ecossistemas de inovação e negócios em torno do desenvolvimento da economia, infraestruturas, energia, recursos naturais, finanças, bancos, indústria, transportes, agricultura, água e saneamento, entre outros setores da vida nacional. A greve no setor da saúde pública está a deixar alguns serviços do Hospital Nacional Simão Mendes quase deserto de técnicos. A greve no setor de saúde paralisou por completo o funcionamento do Hospital Nacional Simão Mendes. Acompanhantes dos doentes internados e os que procuram o serviço para as consultas confirmaram o serviço mínimo que está a ser feito, mas insuficiente para muitas demandas que aparecem, razão pela qual pedem a intervenção urgente do governo para dialogar com o sindicato à procura de entendimento para ajudar a salvar a vida humana. Quanto aos técnicos que estão a prestar serviço mínimo, não prestaram nenhuma declaração para avaliar o impacto da greve, iniciada a 7 de novembro e vai até 14 do mesmo em curso. Na pediatria e centro dos cuidados intensivos do Hospital Nacional, algumas portas estão fechadas no cumprimento cabal da greve decretada pela Frente Social. A Confederação Sindical da Educação dos Países de Língua Oficial Portuguesa quer a intervenção pontual do SINAPROF na melhoria da política educativa guineense. Decorre em Bissau o primeiro encontro da Confederação Sindical da Educação dos Países de Língua Oficial Portuguesa. O encontro visa, entre outros assuntos, elaborar estratégias no sentido de atrair mais investimentos para o setor educativo guineense. Nosso objetivo aqui não é ter um debate teórico, nós estamos aqui com um objetivo bem claro, que é estabelecer as bases
de um programa de cooperação técnica e financeira que possa ajudar o SINAPROF a ser um ator decisivo na decisão de políticas educativas inovadoras. No dia de hoje, nós vamos centrar-nos no aspecto do diagnóstico. Vamos ver de que maneira a educação evolui em Bissau hoje, de que maneira as tendências políticas, econômicas, sociais e tecnológicas influenciam o que ocorre na administração da educação e também na sala de aula. E amanhã vamos pensar já o futuro, que caminho vamos seguir, que passos vamos dar juntos, que capacidades temos que reforçar, porque os tempos são duros, muito duros para os nossos sistemas de educação. Na ocasião, o secretário-geral da CPLP-SE apontou a prioridade. Inovar é a palavra-chave. Nós temos como mote para esta reunião inovar para transformar a educação. Desafios e oportunidades para os sindicatos da lusofonia. É ambicioso, mas só quando não nos lançamos em tarefas, de facto, de transformação, é que não conseguimos resultados. Hoje este espaço eu espero que seja um espaço de grande interação, de grande familiaridade e, acima de tudo, colocarmos em cima da mesa aquilo que são as nossas preocupações para um futuro que deve ser e tem de ser mais harmonioso, em paz e, acima de tudo, de transformação e de concretização dos nossos sonhos e dos nossos projetos de vida. Por sua vez, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, SINAPROF, enalteceu a importância da organização do Fórum no país. A cerimônia de abertura do Fórum da Confederação Sindical dos Países da Língua Portuguesa CPLP-SE, que hoje se realiza em Bissau, ficará registrada para sempre na história do SINAPROF e de todos os membros da Confederação Sindical dos Países da Língua Portuguesa e da Internacional Educação IE. O SINAPROF é uma organização sindical que orienta a sua ação pela defesa dos superiores interesses da classe docente, pela promoção da educação, de um ensino de qualidade gratuito e inclusivo, para a criação de laços de unidade e de solidariedade para com os demais trabalhadores. E tem como objetivo final contribuir para a criação de uma sociedade isenta de exploração e opressão. O encontro, que juntou os sindicatos dos países da língua oficial portuguesa, terá a duração de 3 dias. Alguns guineenses estão desapontados com o comportamento dos condutores dos transportes interurbanos. À semelhança de muitos outros países, na Guiné-Bissau, os táxis são transportes coletivos mais comum, circulando pelas ruas da capital e bairros arredores. Embora haja vozes que afirmam que andar nas ruas de Bissau de táxi é um risco, porque há momentos em que entram em disputa por clientes, fazem manobras e estacionamentos perigosos, porque há taxistas que só veem clientes. O habitual, antes de se entrar num táxi, tem que se dizer ao condutor para onde se pretende ir, podendo este recusar-se a te levar, quer seja porque já leva outros que vão para sítio totalmente diferente ou não lhe apetece ir para aquela direção. Segundo os passageiros interpelados pela nossa reportagem, em várias ocasiões os taxistas comportam-se mal com eles. Um outro comportamento notório é que, mesmo se um passageiro tiver carga, os taxistas não descem para ajudar. E para piorar a situação, durante o percurso, os condutores chamados pela maioria por taxistas, com volumes dos aparelhos de som no máximo, alguns fumam cigarro sem levar em conta os passageiros. Este transporte é o mais caro. Uma deslocação dentro da capital custa 300 ou mais francos CFA, dependendo da distância, o que leva alguns a circularem a pé pela capital. Embora saliente-se que alguns taxistas comportam-se bem com os passageiros e os seus veículos oferecem condições aceitáveis para transportar passageiros. Agora vamos para um pequeno intervalo. Hoje, no resumo sobre a África, temos o Senegal e o Mali, onde os governos tomaram medidas quanto à subida de preços de produtos da primeira necessidade. Au Sénégal, le président de la République Macky Sall... No Senegal, o presidente Macky Sall tomou no dia 5 de novembro medidas contra a subida de preços de produtos da primeira necessidade e de rendas de casa. Trata-se de 11 medidas relativas à baixa de preços tais como o arroz, o açúcar,
a carne, o óleo de palma, assim como produtos de grande consumo. No que diz respeito a rendas, houve uma baixa de 20% e foi decidido esta medida. A renda inferior a 300 mil francos CFAs, 10% é incluído. E 500 mil francos CFAs, 5%, como também com mais de 500 mil francos CFAs. As despesas de escolaridade, assim como a do privado, foram igualmente revistas para baixá-los no Senegal. Les produits de première nécessité tels que le... Os produtos da primeira necessidade, tais como o leite, o óleo e os cereais, ainda conheceram uma subida inexplicável de preços em diferentes mercados de Bamako, a capital maliana, e nos arredores. Neste contexto, o levantamento do embargo pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e da União Econômica Monetária da África Ocidental, o MOA, contra o país, desde o mês de julho de 2022, não conseguiu poupar a bolsa das donas de casas. No entanto, o governo da transição decidiu tomar medidas fortes contra a subida generalizada de preços, sobretudo os produtos da primeira necessidade no Mali, no mês de agosto de 2022. Todavia, os comerciantes não se conformaram com essas medidas que o governo tomou. Selon le président de la zone franche de Nouadhibou, o presidente da Zona Franca de Nouadhibou, na Mauritânia, Mamadou Abdoulaye Ba, saudou as iniciativas de investimentos nessa Zona Franca e afirma que é uma oportunidade para o país. Essa zona oferece perspectivas de investimentos em diferentes domínios, como a das pescas e o turismo. Criado em 2013 pelo governo mauritaniano, as autoridades dos países tencionam com esta Zona Franca fazer da Mauritânia e de Nouadhibou, em particular, um destino privilegiado tanto para os investidores internacionais como também para os operadores nacionais. les agriculteurs d'Enugu, dans le sud-est du Nigeria, ont... Os agricultores do sudoeste da Nigéria beneficiaram de um financiamento na cultura do arroz num valor de 25 milhões de nairas. Este financiamento foi autorizado pelo governo federal em colaboração com o Programa de Desenvolvimento de Cadeias de Valores do Fundo de Desenvolvimento Agrícola. Trata-se de artigos compreendendo sacos de arroz, sacos de sementes e de pesticidas seletivas e não seletivas, bombas de água, máquinas e transformações de mandioca, entre outros. 710 km de bande pare-feu. 710 quilômetros repartidos sobre 19 locais foram implementados nos departamentos de Abalak, Tenda, Baradem e de Tawa, no quadro do Programa de Promoção Produtiva no Níger. Este programa visa o reforço de capacidades para a utilização de métodos de culturas inovadoras e agroecológico pelos produtores e produtoras de pequenas irrigações. Dirigentes africanos esperam apoio para combater as alterações climáticas. A África joga em casa na COP27 e os dirigentes africanos esperam que saia de Sharm el-Sheikh uma solução para os problemas que os afetam. O continente é particularmente afetado pelas alterações climáticas e, de acordo com as ONGs no terreno, colheitas e pescas podem cair até 40% e até 40 milhões de pessoas podem ser obrigadas a migrar. Venho de Moçambique, onde 60% da população vive na costa. O aumento do nível da água do mar é um problema. Temos ciclones todos os anos e são cada vez mais intensos. 3 anos depois do ciclone Idai, as comunidades ainda estão a tentar recuperar. São necessários investimentos substanciais para combater as alterações climáticas e, de acordo com a International Finance Corporation, só 2% do setor privado tem vindo a investir para se adaptar ao que o futuro lhe reserva. Para os próximos 20 anos, precisamos de cerca de 100 mil milhões de dólares de investimento em África para a adaptação. É uma quantia que permitiria superar uma série de desafios. Estamos a falar de um valor de 5 mil milhões por ano, um investimento que nos ajudaria a mudar um pouco o curso atual.
Além da falta de investimento, o continente também sofre com as profundas divisões internas. Países que tradicionalmente estão de costas voltadas precisam de se colocar na mesma página para resolver problemas comuns. A Conferência do Clima pode ser um passo no bom sentido, mas o caminho ainda é longo. Fica por aqui.